Nessa análise do livro O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira, você vai aprender a quebrar o ciclo de frustração, vai entender o que é a autorresponsabilidade e sua importância, além de que no fim do vídeo você vai deixar de ser refém das circunstâncias. Cada minuto que você usa dando desculpas é um minuto que você poderia estar usando aquela energia de forma positiva. Assim, enquanto você está desperdiçando energia, uma pessoa que já tem a autorresponsabilidade está dando passos largos em direção à sua melhoria de vida. Eu sou Patrick, já li mais de 270 livros e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento da sua inteligência prática por meio de análises literárias como a do livro O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Quando falamos em Paulo Vieira, a gente fala de um coach que tem mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching, ou seja, ele ficou ali ouvindo as pessoas contarem as suas lamentações e ajudou essas pessoas a encontrarem soluções práticas. E ele acredita em algo que com certeza é real, que é a mudança da consciência. É possível e isso pode ser feito reprogramando as suas crenças, ou seja, a sua forma de pensar. Aqui eu lembro que T. Harv Eker falou pra gente que pensamentos podem levar a sentimentos, que podem levar a ações, que podem levar a resultados. Assim, se você mudar as suas crenças aqui no pensamento, você pode vir a ter resultados melhores. Saindo assim da armadilha da arrogância, da zona de conforto, dos atalhos e até mesmo da vaidade. Ah, Patrick, mas esse cara aí é um coach. Você sabe que aqui no canal eu trago sempre aquilo que é aplicável. E não é porque ele é coach que não funciona. Mesmo porque o assunto da autorresponsabilidade pode muito bem ser encontrado nos filósofos estoicos e também na neurociência moderna. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: libertei 1000 escravos e libertaria mais 1000 se eles soubessem que fossem escravos. E nesse momento você pode estar sendo vítima, um escravo do ciclo do vitimismo. E você vai entender que o problema real ele pode estar em duas instâncias, na sua ação ou na sua omissão. E você que ficar até o fim do vídeo vai aprender 3 coisas muito importantes. Primeiro, você vai aprender a perceber a sua realidade atual sem distorções, vai entender quais são os padrões de autossabotagem e também vai aprender a resolver problemas de irresponsabilidade. Vamos começar aprendendo sobre a percepção da realidade atual. Então vamos falar da jornada de progresso, que tem 4 níveis: a consciência, a autorresponsabilidade, visão de futuro e os métodos eficazes para resolver problemas. Então, quando falamos em consciência, a gente está falando em percepção. Percepção de quê, pessoal? Da realidade. Eu uso muito aqui a metáfora do ringue de boxe. Marco Aurélio, o imperador estoico, disse pra gente que a vida está mais para a luta do que para a dança. Então, é como se você estivesse no ringue. Na vida, todos nós vamos ter momentos muito felizes, muito tristes e momentos estáveis. E pra gente só cabe entender que estamos nesse ringue, ora vamos ter que bater, outra hora vamos esquivar e outra hora nós vamos apanhar. E você aí, você sabe quem não precisa estar nesse ringue? Isso mesmo, as pessoas que estão mortas. E para ter uma consciência melhor do mundo, a gente tem que olhar para os fatos e, de preferência, fazer como os estoicos nos ensinavam. O fato em si, aquilo que acontece, ele é frio, não tem energia. O que coloca energia naquele determinado evento é a forma como você o interpreta. E por incrível que pareça, uma coisa que acontece agora, que parece ser boa, lá no futuro, ela pode ser ruim, que a gente só vai perceber isso quando a gente vê as consequências. Por exemplo, em 2007, quando eu não passei na prova da Marinha, eu fiquei muito triste com aquilo, achei que tinha sido castigado. Mas, 6 meses depois, sabe o que aconteceu? Eu passei num concurso que era muito melhor, o concurso de sargento do Exército. Lá na Marinha, eu iria entrar como aprendiz de marinheiro. No Exército, com 2 anos de treinamento, eu já me tornei sargento. Então eu pulei vários degraus nessa escala. Hoje eu entendo que isso foi melhor para mim, mas naquela época eu não tinha essa percepção. Para melhorar a sua percepção da realidade,
eu recomendo que você use a inteligência prática. Ou seja, leia, reflita sobre as coisas que acontecem, tente ver as coisas além do seu ângulo. Existe até aquela frase que diz que existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdadeira. A verdadeira só pode ser visualizada quando você tem noção de qual é a sua verdade, a verdade do outro. Juntando as duas, você vai estar mais próximo da verdade real. Depois que a gente passa desse degrau, nós podemos ir para a autorresponsabilidade. Lá no livro Monge Executivo, nós vimos que responsabilidade é a habilidade de responder. Ou seja, você responde pelas atribuições de uma função. Você responde por um papel. Por exemplo, o nosso ego, ele responde por vários papéis: o papel de esposo, o papel profissional, o papel como filho, o papel como pai. Então todas essas são responsabilidades que eu tenho. E tem muita gente que acaba fugindo dessa responsabilidade, que é aquela galera que tem a síndrome do Peter Pan, que é aquele garoto que tá lá na terra do nunca, só jogando videogame, só assistindo anime, só curtindo. Ele não quer assumir responsabilidade do trabalho, ele não quer cumprir as responsabilidades de filho, ele sequer arruma o próprio quarto. Senhores, bem-vindos ao Clube. Encontrei liberdade. Eu diria para mim ser completo. E para ser perfeito, depois de lutar, tudo na sua vida tem menor importância. Eu vejo no clube os homens mais fortes e inteligentes que já tiveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. E no decorrer do vídeo, principalmente nessa partezinha aqui, você vai aprender como se libertar desse fantasma da irresponsabilidade. E olha, o mais interessante é que eu falo isso pra você, mas eu gosto pra caramba de videogame, gosto pra caramba de anime, ainda jogo, ainda assisto anime, mas não é por isso que eu deixo de assumir as minhas responsabilidades, os meus papéis. Depois, você vai ampliar a sua visão, vai criar um filtro positivo, ou seja, os fatos que acontecerem, você vai interpretá-los de uma forma que for mais favorável. Por exemplo, aconteceu algo que você acredita que é ruim, como eu que não passei na prova da Marinha, aí a minha mãe mesmo, ela chegou e me falou: ah não, meu filho, não era o seu momento. Pode ter certeza que vai vir algo muito melhor por aí. Eu escutei aqui e falei assim: ah, tá de zoeira, só pode ser zoeira. 6 meses depois, fiz a prova, entrei no concurso para sargento do Exército. Então, eu não estava com essa visão positiva não, mas ela estava. Depois, conforme a gente for assumindo a responsabilidade, quanto mais responsabilidade a gente tem, mais ações a gente vai ter. Muitas delas vão dar certo e a gente vai aprender com essas que deram certo, porque a gente vai poder repetir aquele padrão. E algumas dessas coisas vão dar errado. Quando der errado, isso vai ser aprendizado para você, para que você tente fazer de outra maneira quando vier uma situação parecida. Então você estará cada vez mais apto a resolver problemas de forma eficaz se você for assumindo a responsabilidade. Agora, se você for o Peter Pan e fugir sempre da responsabilidade, alguém vai ter que assumir aquela responsabilidade para você. Pode ser a sua mãe, o seu pai ou até mesmo aquela pessoa que está cuidando de você. E é essa pessoa que vai colher os frutos, colher esse aprendizado por assumir a responsabilidade. Agora vamos ampliar essa parte da consciência. Nós temos 3 níveis de consciência de acordo com o Paulo Vieira. Um nível disfuncional, um nível relativo e também um nível pleno de consciência. No nível disfuncional, a percepção da pessoa sobre o que acontece, ela é irreal. E tudo aquilo que acontece não vai passar por filtros que vão amenizar o que você sente com relação aquele fato. Então isso vai levar a ações prejudiciais, a reações extremadas e a vitimização. Ou seja, a culpa é do Estado, a culpa é sempre dos pais, a culpa é do seu professor, a culpa é da sociedade. E cá entre nós, é muito mais fácil você jogar a culpa no outro do que assumir a culpa, não é mesmo? É claro! E eu falo porque também já passei por isso. Quando chega aquele momento que você vai ter que responder pelas coisas que você fez, coisas que não deram certo, dá uma vontade de jogar aquilo ali para baixo do tapete, falar que a culpa foi do fulano, que a culpa foi do ciclano. Mas uma coisa eu te digo, quando eu passei a assumir a responsabilidade extrema por tudo aquilo que acontece, passei a viver muito mais em paz. Por quê?
o erro, ele vai acontecer, porque nós somos humanos, meus caros. Só que quando você assume o erro, você pode refletir a respeito dele para que você possa agir de uma forma diferente. Agora, se você não estiver arrependido, não assumir a culpa por aquilo que você fez, então não tem como você mudar, porque você não vê aquilo como um erro, como algo problemático. Já na esfera da consciência relativa, ela é limitada, influenciável e tem filtros precários, ou seja, essa pessoa está no meio termo. No momento, essa pessoa vai ter decisões sábias, depois ações em que vão ter erros primários e em outros vai ter decisões instáveis. Então aquela pessoa ainda está entendendo como o mundo funciona, está organizando a sua mente e quem está nessa parte pode ir colocando um tijolinho de cada vez para chegar à consciência plena, que é o nosso estado desejável. Aqui nós temos uma pessoa que consegue ter uma percepção rápida da situação. Além disso, é uma percepção mais precisa. Em pouco tempo, ela entende o que está acontecendo, entende os vários possíveis lados daquela história, daquele fato e vai passar isso por filtros de inteligência e também emocionais. Então, aquilo que acontece pode ser visto de uma forma positiva, ou seja, mais otimista, e de uma forma negativa. Essa pessoa que tem essa consciência plena sabe que você pensar sempre para o lado negativo daquilo que você não pode mudar não é produtivo. No livro A Arte de Viver, o Epiteto fala para a gente sobre a dicotomia do controle, ou seja, existe aquilo que a gente pode controlar e que a gente não pode controlar. O que a gente não pode controlar, o que a gente faz? A gente simplesmente deixa de lado. Você está no ringue e você tomou um soco. Tomou o soco, já era, não vai voltar. Você não vai conseguir voltar no tempo, entende? Ah, agora eu entendi! Então você vai se focar aonde? Naquilo que está sob o seu controle. Você foca ali, você coloca suas energias ali para tentar criar um ciclo virtuoso. Um bom exemplo para isso é um amigo meu. O cara bateu o carro indo para o trabalho. Então ele chegou todo para baixo, desanimado. Aí eu falei para ele, pô cara, mas pensa pelo lado bom. Você tá com saúde, você não se machucou, não machucou ninguém. Agora, trabalha, corre atrás do dinheiro, você vai arrumar o seu carro e depois você tem a possibilidade de melhorar muito de vida. E talvez até possa dirigir melhor para as próximas vezes. Por quê? Porque você já viu o preço, o custo que tem você se envolver num acidente. É fácil pensar assim? É comum pensar assim? Não. Mas o que é melhor? Pensar que a vida dele é uma desgraça, que está tudo dando errado, ou pensar dessa forma que eu falei para você? Se tomar a pílula azul, vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. E para fugir da irresponsabilidade, a gente tem que melhorar a nossa inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela tem algumas competências para duas áreas. Nós temos a área pessoal e a área social. Competência, lembro para você que é a questão do chá, que é você ter conhecimento a respeito daquilo, habilidade, ou seja, você coloca as coisas em prática, e atitude, que é você ter vontade para fazer as coisas. Então a gente tem que buscar essas competências aqui, a autoconsciência emocional, ou seja, entender os nossos sentimentos. Então você vai ler o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Se precisar, leia mais de uma vez os trechos que falam sobre quais emoções existem, como que funcionam, como lidar com elas. Isso vai te ajudar muito. Nós temos a autoconfiança. Aqui lembro do conhecimento que tivemos na resenha do livro O Corpo Fala, de Pierre Will, que separa o corpo, entre aspas, em 3 partes. A de cima, que é a águia, ou seja, a nossa racionalidade, essa parte do tronco, que é o leão, que diz respeito às nossas emoções, e a parte inferior, que é do boi, ou seja, os nossos instintos. Quando a gente fala do leão, a gente fala da confiança. Por isso que tem lá aquela posição do super-homem. O peito fica projetado. É uma posição de muita
confiança. Para ter confiança, você tem que ir fazendo as coisas, e essas coisas, conforme vão dando certo, elas vão ser ali micro vitórias, e a cada uma que dá certo, você vai colocando ali um palitinho na sua confiança. Quando vai ver, você já vai ser alguém autoconfiante, que confia em si mesmo. Você tem resultados, você tem provas de que você consegue fazer as coisas. E a maturidade é isso. Você não chega super maduro. Conforme as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo com elas e a cada vez vai se tornando mais maduro. Tem jeito de acelerar isso? É claro que tem. Você pode usar o conhecimento dos livros de ficção, vão mostrar formas de agir, são muito bons. Nós temos os livros práticos, que vão apresentar os problemas e também métodos para solucionar esses problemas. Seja livros de ficção ou de não ficção ou livros práticos, você vai poder aprender muito com eles. E também nós temos livros de história ou de sociologia, que vai falar sobre os padrões de comportamento humano, como vários humanos se comportaram antigamente, como tendem a se comportar hoje. E nas resenhas que eu trago para você aqui no canal, tem tudo isso aqui que vai melhorar a sua inteligência prática. Por isso que eu falo para você, para deixar o seu like, para que o algoritmo mande outros vídeos do canal, os vídeos mais antigos, e inscreva-se no canal para receber as notificações dos novos vídeos. E os novos vídeos são sempre os melhores. Depois nós temos a parte da águia, que vai cuidar de quê, pessoal? Vai cuidar do autocontrole, ou seja, da parte da mente. Você vai aprender a dominar as suas emoções. Então, um fato acontece, você vai reagir a ele com prévia escolha, ou seja, de forma racional, com base no que você já refletiu antigamente, ou você vai dar uma pausa ali, vai pensar sobre aquilo e depois sim você vai agir. Quando chegar alguém colocando urgência em você, você tem que poder fazer uma análise. Isso daqui é urgente ou não? Porque alguém pode estar usando a ferramenta da urgência para te fazer decidir na hora e decidir por vezes de forma ruim. Então, se não tem urgência, pare e pense antes de agir, antes de decidir. Tenha o autocontrole. Legal! Bem louco! Temos também a questão da iniciativa e do otimismo. Iniciativa aqui, pessoal, a gente vai lembrar do quê? Da proatividade. Proatividade é você agir para resolver as coisas conforme elas vão surgindo, economizando o tempo do seu chefe, por exemplo. Aparece algo que você pode resolver na sua esfera, você nem precisa levar para ele. Mas se você tiver que levar para o seu chefe, então você já leva com 2 ou 3 possibilidades de solução para aquilo, para que ele decida qual delas é a melhor. E também do otimismo. Eu, na verdade, recomendo o realismo. Eu não recomendo que você seja nem pessimista e nem otimista. Pessoal, se você vai com base na realidade, você vai evitar muitos ressentimentos, muita raiva e também a frustração. Então, veja o que está acontecendo, haja dentro dos limites da realidade. Se você for otimista demais, achando que tudo sempre vai dar certo, aquilo será ruim. E se você for de forma pessimista, o medo ele tende a te amarrar, então você vai deixar de agir, você não vai ser alguém corajoso. Temos também as sociais. As sociais nós temos primeiramente a empatia, ou seja, você entender os sentimentos do outro, o que ele está sentindo. O livro Inteligência Emocional nos ajuda muito nisso, e esse lance de se colocar no lugar do outro vai aumentar absurdamente a nossa percepção. Se você quer ter uma percepção plena, você tem que ter essa capacidade. Por exemplo, na área política, você tem que buscar entender como funciona a mente de uma pessoa de direita e de uma pessoa de esquerda. Quais são os desafios que cada um deles tem? Qual é o tipo de histórico que eles tendem a ter? Qual é o monstro que eles estão tentando derrotar? Se você souber disso daí, você vai caminhar por esse terreno político de forma muito mais tranquila. Lembrando também que a compaixão é a empatia
mais ação. Sempre que você vê alguém que está passando por problemas e agir naquele sentido, você está utilizando a compaixão. Temos também que melhorar a nossa habilidade de gerenciar conflitos. Conflitos vão existir porque eles acontecem nos relacionamentos humanos e por vezes são os conflitos que fazem aquele relacionamento ficar mais forte, diversas soluções surgirem. O conflito ele surge porque as pessoas elas pensam de forma diferente. Quando você senta para conversar com a pessoa a respeito daquele conflito, pode ser que vocês façam uma síntese das ideias e peguem só aquilo de bom e caminhem juntos para um passo à frente. Pode ser que vocês discordem e aí que você vai ter que ser tolerante com relação àquela pessoa. Pensamentos diferentes existem e a gente tem que aceitar que as outras pessoas têm a liberdade para pensar de forma diferente da gente. Na esfera política, por exemplo, a gente tem que aceitar que a pessoa de direita exista e também que a pessoa de esquerda exista. A inteligência emocional nos ajuda a trabalhar em equipe e uma equipe que possui inteligência emocional, ela vai trabalhar de forma mais coesa, ela vai se ajudar mais e a equipe como um todo vai poder crescer muito mais do que se fossem apenas um amontoado de empregados. E temos a liderança inspiradora. O líder é aquele que influencia as pessoas. Ele tem poder, só que esse poder dele, ele não é o poder do autoritário, que tem o poder e força as pessoas. Ele tem o poder e esse poder é reconhecido pelas outras pessoas e eles decidem segui-lo por vontade própria. E essa liderança inspiradora vai poder guiar as pessoas em relação a atitudes mais positivas, mais maduras. Agora eu vou falar para você sobre as 4 armadilhas do sucesso. São elas a arrogância, o atalho, a vaidade e a zona de conforto. Quando a gente fala na arrogância, isso é próprio do adolescente que acha que sabe tudo. E aqui que eu recomendo para você o livro Apologia de Sócrates, que na verdade é do seu discípulo Platão, que ele vai falar para a gente que a gente tem que reconhecer a nossa ignorância. Quando a gente sabe da nossa ignorância, nós podemos buscar aprender sobre aquele tema, nos tornando pessoas mais inteligentes. Se você sabe de tudo, você não vai buscar o conhecimento. É claro. Nós temos a questão da vaidade, que de acordo com o autor é comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Então deixe de lado a ostentação e compre, busque aquilo que é preciso. Temos também a questão do atalho. Aqui eu lembro para você do aprendizado do livro Mini Hábitos, que ele falou para a gente sobre o princípio do mínimo esforço. Isso é algo humano. Se você puder conseguir o mesmo resultado com menos esforço, você vai optar por aquilo. O problema é que os atalhos que são oferecidos, por vezes, são armadilhas. São coisas em que você vai ter um alto risco e uma baixa chance de retorno. Quando você tem uma gordurinha para ficar gastando essa energia aqui no atalho, olha, beleza, não tem tanto problema. Agora, se você não tem essa energia, esse dinheiro para ficar colocando no atalho, cara, vai dar muito ruim. E aqui nesse atalho que as pessoas vão cair em pirâmides financeiras, vão cair em diversos outros golpes. Eu mesmo já falei para você que eu já caí na Telex Free, fui lá atrás do dinheiro fácil, né mesmo? Você entrava na internet, ficava uns poucos minutinhos fazendo algumas coisas e depois o dinheirinho vinha no final do mês. No final das contas eu acabei perdendo dinheiro. Que burro, dá 0 para ele. Perdi pouco ainda, perdi R$800. Por que eu falo pouco? Teve gente que perdeu uma grana absurda, mais de R$40 mil lá no quartel. E também temos a questão da zona de conforto. Você ser o Peter Pan, você jogar aquele videogame, você tem o cartão da mamãe no iFood, você pode pedir na hora que você quiser, você pode assistir anime, tá com o PC do ano. Meu, se você tá numa situação tão confortável, pra que você vai trabalhar ali no mercadinho, ganhando salário mínimo? Essa é a ideia do jovem, sabe? Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar.
Se a vida dele está muito confortável, não tem por que ele ralar pra caramba 8 horas de trabalho, escutando desaforo de chefe, por causa de um salário mínimo, não é mesmo? E é claro que não é todo jovem que é assim. Agora que nós já entendemos os padrões de autossabotagem, nós podemos ir para o nosso terceiro item, que é aprender a resolver problemas de irresponsabilidade. Para isso, nós vamos usar as 6 leis da autorresponsabilidade. O autor vai trazer para a gente 6 itens que, se a gente fizer, a gente vai se tornar alguém muito mais responsável. A primeira é, se é para criticar, então cale-se. Criticar, de acordo com Paulo Vieira, é expor a critérios. Quais critérios? Os seus. Então, principalmente, se você não está com a percepção plena, esses critérios, eles tendem a não ser justos. No vídeo sobre o medo da crítica, eu passei para vocês a minha posição. Eu não concordo com ele nessa questão aqui do cálice, porque a sua crítica, ela pode ser construtiva. Se você não falar alguma coisa para a pessoa a respeito do que aconteceu, no futuro, ela pode se lascar muito mais. No meu dia a dia, eu costumo fazer o seguinte, se eu vejo que é algo que tem muito risco, vai trazer muito risco lá para frente, eu falo com a pessoa. Agora, se não tiver um grande risco, eu deixo as pessoas fazerem. Por exemplo, meu primo entrou lá no day trade. Ele estava achando que ia ser o novo Pelé, não é mesmo? Todo mundo acha. Eu mesmo já achei. Perdi ali 4 mil com day trade. Que coisa absurda. Eu fazia day trade de ações de Magazine Luiza. Aí eu cheguei num dia, ganhei ali uns 3 mil, 2.900. Aí falei, pô, sou Pelé, tô bem pra caramba. No outro dia, o que aconteceu? Perdi 4 mil. No fim das contas, saí com saldo negativo de 4 mil. Com meu primo, não foi diferente. Eu fui dando as dicas pra ele, deixando nas entrelinhas como que isso funciona. Ele preferiu meter a cara e o que aconteceu? Ele perdeu o dinheiro. E sabe qual que é a notícia boa? O dinheiro não era dele, era da mãe dele, né, meu caro? Então, para mim, críticas racionais, elas são válidas. Depois, se é para reclamar, dê sugestão. Ficar reclamando o tempo inteiro acaba trazendo uma energia negativa. Você gasta seu tempo de forma muito inútil. Se é uma coisa que você não pode modificar, simplesmente deixa quieto, deixa digerir aquilo. Agora, se é uma coisa que você pode mudar, aí sim, coloque num papel as coisas que estão acontecendo, faça uma espinha de peixe, então você coloca no papel ali as sugestões. Isso é muito positivo. Pois não, meu senhor. O 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Tenha bondade. O 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Estamos todos confiando no senhor. Depois nós temos, se é para buscar culpados, busque solução. Então, se aconteceu alguma coisa, a primeira coisa, busque solucionar aquilo. A questão do culpado, eu já discordo do Paulo Vieira também. Porque depois que tudo aconteceu, você conversa com essas pessoas culpadas para que elas possam aprender com aquilo. Se elas entenderam o que fez aquilo acontecer, na próxima elas vão poder agir de forma diferente. Então, a omissão aqui eu não acho interessante. Então, você busca primeiro a solução, aí sim eu concordo. Depois, em segundo, você vai para cá, mas você não vai atacar a pessoa, chegar de sola. Depois, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se você for vítima de tudo, você vai tirar das suas mãos o protagonismo da sua vida, a capacidade que você tem de que uma ação sua possa mudar, possa ter uma consequência positiva, um resultado lá na frente. Então, assuma a sua porção da responsabilidade e siga a vida. Mas o melhor é que você seja realista. Assuma aquilo que aconteceu, aquela sua parcela, busque aprender com aquilo e na próxima você vai vencer. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Quando a gente erra, por vezes, a gente vai tentar racionalizar sobre aquilo. Ou seja, a gente vai tentar arrumar desculpas bonitas, coisas que tirem a nossa culpa para que a gente possa se sentir melhor. E a nossa mente racional, ela é ótima para isso. Mas, na verdade, assumir os erros é muito melhor. Você assume os erros, eu errei nisso, nisso e nisso, e depois você vai ter a oportunidade de aprender com esses mesmos erros. E temos a sexta, que é, se é para julgar, julgue apenas as atitudes. Só que, na verdade,
pode. É muito bonito, mas eu não concordo. Por quê? Lá no vídeo sobre as críticas eu também falei sobre isso. Todos nós somos capazes desse julgamento. Todos nós puxamos com muita facilidade um julgamento sobre a outra pessoa. Basta você pensar sobre alguém que você acha que não tem um julgamento e ali em 1, 2 minutos já vai vir algo na sua cabeça, porque você vai comparar com os seus critérios. Mas o ideal para evitar conflitos é que você julgue apenas as atitudes da pessoa. Então, se ela está sem trabalhar por conta própria, você não vai falar que ela é uma pessoa que é vagabunda. Você vai falar que ela não quis procurar emprego. Então isso aqui é um fato. Ele realmente não quis, não está procurando. Agora, lá no livro do Clóvis de Barros, que se chama Reputação, a gente aprendeu a diferenciar as coisas. Nós temos um ato e também temos um hábito. Se fez só uma vez ou pouquíssimas vezes, isso aqui é um ato. Agora, se você faz repetidamente, então isso é o quê? Isso é um hábito. Realmente faz parte do seu ego daquele momento. Então você vai julgar as atitudes apenas para evitar problema. Agora, para você entender qual é o padrão daquela pessoa, todos nós temos padrões, coisas da luz, coisas boas e sombras. Então, se você observar os hábitos, você vai chegar a conclusões que podem te ajudar a tomar decisões no futuro. E agora vamos para a conclusão. As 3 principais ideias desse livro são essas aqui. A primeira é: não existem problemas, tudo é feedback, tudo é resposta. Você faz, aconteceu alguma coisa, você muda a sua ação e toca a ficha, passa por aquele problema, você vai sair mais inteligente, mais capaz, ou seja, mais capacidade de resolver problemas. Temos o livre-arbítrio. Não tente mudar as pessoas, mude a si mesmo. Quando você muda, o ambiente ele vai se adaptar a você. E algumas dessas pessoas que estão em volta vão aprender pelo exemplo. É que nem tinha escrito lá na Escola de Sargento das Armas. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então faça, e aí algumas pessoas vão repetir aquilo que você está fazendo e outras não. E temos também a questão de assumir a responsabilidade, que é um indicador muito forte de maturidade emocional, ou seja, disso tudo aqui. Assuma a responsabilidade uma vez, depois você vai ter coragem para assumir de novo, depois de novo, depois de novo, a sua confiança aumenta, daqui a pouco você já se torna alguém autorresponsável que vai assumir as consequências por sua própria vida, sejam elas boas ou ruins. Você vai estar pronto para subir naquele ringue. Porque a pessoa que não é responsável, ela até pode olhar também. Quem é a armadura dela? Se essa pessoa está morando na casa da mãe, com a mãe alimentando, com a mãe limpando a casa, com a mãe fazendo tudo, na verdade, ela está sendo protegida pela mãe. A mãe é a armadura dela. E um dia, quando essa mãe falecer, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ficar totalmente perdida. E essa mãe, na verdade, com esse excesso de generosidade, que na verdade ela pode estar fazendo aquilo que Jordan Peterson falou sobre a mãe edipiana, que é aquela que cuida do filho e o filho se compromete a estar sempre lá disponível para a mãe, que nunca vai abandonar aquela mãe, que é algo, na verdade, que ela está fazendo para ter algo em troca, que não é uma coisa tão boa assim. Esse comportamento dela acaba infantilizando o filho, deixando ele como um Peter Pan. Então, enquanto você tem a mãe para te ajudar, para te dar esse apoio, aproveite para se tornar autossuficiente para buscar a sua liberdade. Com certeza, esse é o caminho que vai te trazer mais proteção. E assumir a responsabilidade entra nas 3 esferas: no passado, no presente e no futuro. No passado, assumir a responsabilidade pelo que aconteceu no passado. Repense coisas que aconteceram e veja de quem é a responsabilidade de fato. De repente, a responsabilidade da ação não era sua, mas você errou por omissão. Você poderia ter lembrado aquela pessoa de fazer alguma coisa. Você pega uma porçãozinha da responsabilidade para você. No presente é onde você faz as coisas que podem melhorar o seu futuro. Você toma aqui as decisões de ganho. São aquelas que vão fazer você melhorar a sua situação no futuro. Tá, Patrick, mas como eu faço para me libertar dessa armadura? Eu vou usar uma estratégia para me libertar dela. Então eu vou assumindo cada vez mais responsabilidade, fazendo um treinamento ali. O que você vai fazer aí? Calma, vai olhar antes. Olhou, fatiou,
Passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Ficando mais forte até que você consiga libertar-se dessa sua armadura. Agora eu fico tranquilo porque você aprendeu a perceber a sua realidade atual, aprendeu a entender os padrões de autossabotagem e também aprendeu a resolver problemas de irresponsabilidade. Que quer continuar seus estudos sobre responsabilidade? O livro Responsabilidade Extrema de Jocko Willink, e também deixo aqui a playlist sobre comportamento humano, sobre psicologia, para que você possa buscar cada vez mais a inteligência prática. Bora para a prática. Comece agora.